Hoje vamos falar sobre aspiradores, todas aquelas perguntas que nos passam pela cabeça no momento de escolher um aspirador. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Há uns dias abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e as centenas de questões que recebi, acho que foram mais de 300, fizeram perceber que realmente há muitas questões sobre este assunto. Naturalmente que muitas questões foram repetidas e vou focar-me principalmente nessas que foram as questões mais frequentes. Vamos falar principalmente, mas não só, de aspiradores verticais e aspiradores robô, porque lá está, foram o tipo de aspiradores que suscitaram mais dúvidas, e vou partilhar convosco aquilo que eu acho que é mais importante na escolha de um aspirador, independentemente da marca, aquelas que são as características para que realmente temos de olhar nesse momento de escolher um aspirador. Há aqui muita informação para cobrir e espero que este vídeo não fique demasiado longo, mas se tiverem interesse apenas num determinado tópico daqueles que vamos falar aqui hoje, já sabem que têm sempre o vídeo dividido em capítulos e que podem facilmente saltar de uma secção para a outra se tiverem interesse em partes mais específicas. Mas vamos lá a isso e vamos começar aqui pelos aspiradores verticais, que deve ser assim o tipo de aspirador que suscita mais interesse. Os aspiradores verticais, a sua grande maioria, e aquela característica que mais nos atrai, ou pelo menos a mim me atrai, é a questão de não terem fios, portanto é muito mais prático para usar no dia a dia, torna o processo de aspirar mais autónomo, mais fácil, é muito fácil pegar nele e levar para outras divisões ou mesmo para o exterior, por exemplo, para aspirar o carro, sem termos de nos preocupar com aquela questão de ter uma tomada de eletricidade perto de nós ou termos de lidar com aquela chatice que é o fio do aspirador tradicional. Para quem tem casas com mais de um andar, os aspiradores verticais também são muito práticos porque, na sua generalidade, são muito leves e lá está, são muito fáceis de transportar de um local para outro. E para além disso, são mais finos e menos volumosos que os aspiradores convencionais. Quando falo em aspiradores convencionais, estou a falar daqueles os aspiradores de trenó com rodinhas e com fio, pronto. E por isso estes verticais também se tornam mais fáceis de arrumar, o que também é mais interessante para casas com pouco espaço de arrumação. Não possuem saco, pelo menos na generalidade, portanto não temos de nos preocupar com essa despesa extra ou com esse desperdício de estar sempre a deitar sacos para o lixo, mas esse tema dos sacos é algo que mais à frente vou abordar em maior profundidade. Agora a principal questão é se os aspiradores verticais são adequados para todas as casas. A meu ver, a única limitação ou das poucas limitações que podemos apontar nos aspiradores verticais é a questão da autonomia, porque naturalmente que numa casa muito grande, um aspirador com pouca autonomia não vai ser uma coisa que dê para fazer aquela limpeza geral. No entanto, os novos modelos de aspiradores verticais ou os mais sofisticados já têm autonomias que andam ali à volta de 1 hora ou até um pouco mais, o que já nos dá um pouco mais de flexibilidade nesse aspecto. Portanto, devemos avaliar isto quando estamos a pensar escolher um aspirador vertical. Eu vou querer esse aspirador para ser o meu aspirador principal, para fazer a limpeza da casa inteira, ou é uma coisa assim mais para o dia-a-dia? Se for uma coisa para o dia-a-dia, para aspirar 10, 15 minutos por dia, posso escolher um modelo talvez de gama mais baixa, com menor autonomia, e vai servir perfeitamente para isso. Por outro lado, se quero um aspirador para aspirar a casa inteira, tenho que pensar quanto tempo é que eu demoro a aspirar a casa. Meia hora? É uma casa pequena em que eu aspiro assim em meia horita? Ou é uma casa maior em que eu já demoro 45 minutos, 50, 1 hora? Aí vamos ter depois de avaliar os modelos que temos disponíveis no mercado e ver então, de acordo com a autonomia e com o nosso budget, se encontramos algo que se encaixe nas características que nós queremos. Imaginemos que estamos à procura de um aspirador para essa limpeza geral da casa, em que demoramos bastante tempo, mas por outro lado o nosso orçamento é bastante limitado. Provavelmente não vão encontrar um aspirador vertical que vá de encontro a essas características com um orçamento mais limitado, e por isso será melhor optar por um aspirador com fio, porque aí já não temos a limitação da autonomia e talvez conseguimos um melhor aspirador com características gerais melhores em termos de potência, etc., com um orçamento mais baixo. Mas, por outro lado, e respondendo a uma das perguntas mais frequentes, que é se um aspirador vertical substitui um aspirador de ligar à tomada, se estivermos a falar de um aspirador com boas características, com uma boa sucção, boa potência e uma boa autonomia, para mim, substitui perfeitamente. Para quem tem animais também é muito prático, porque quem tem animais de estimação em casa sabe que temos de aspirar praticamente todos os dias. Agora, falando de marcas, e devo dizer também
também que a questão que mais recebi foi qual o melhor aspirador, qual o aspirador com melhor relação qualidade-preço. Acho que não existe uma resposta universal. O melhor aspirador para mim pode não ser o melhor aspirador para outra pessoa, depende muito das características que procuramos e da característica da nossa casa. E quanto a marcas, eu aqui posso recomendar apenas as marcas que eu efetivamente conheço e, como podem imaginar, eu não tenho assim tanta experiência com aspiradores, se calhar até tenho mais experiência que uma pessoa comum, porque o meu trabalho também envolve lidar com este tipo de coisas e até conheço já algumas marcas, mas assim em termos daquele uso mais extensivo no dia-a-dia não conheço assim tantos aspiradores. Eu neste momento tenho o Dyson Gen 5 Detect, que é o mais recente e o mais potente da Dyson, e recebi também muitas questões quanto à marca Dyson, se realmente vale a pena. Eu acho realmente que vale a pena. Não gosto muito de dizer as coisas assim nestes termos, mas realmente é o melhor aspirador que eu já usei, pelo menos dos que já usei até hoje. E apesar de o que eu tenho cá em casa e o que utilizo mais é o Gen 5, que é o mais potente da Dyson e é também o mais caro. Já também usei vários aspiradores de gamas mais médias-baixas da Dyson. Já usei, por exemplo, o V15, o V12, também já experimentei o V8 e a verdade é que eles fazem todos uma aspiração muito eficaz e são muito versáteis. Depois, à medida que caminhamos ali para os preços mais altos, podemos encontrar aspiradores com tecnologias mais avançadas, maior potência, lá está, mas também ficamos muito bem servidos com os outros de gamas mais intermédias. Depois tem aqui uma série de questões do género: Dyson é melhor que Roventa? Dyson é melhor que Hoover? E lá está, o que eu estou aqui a partilhar convosco é baseado na minha experiência, que é maioritariamente com os aspiradores da Dyson, e nesse sentido a minha opinião pode naturalmente estar um bocadinho enviesada porque é a experiência que eu tenho, portanto também é importante terem isso em consideração. Eu realmente já usei aspiradores verticais de outras marcas, Dyson é sem dúvida o meu favorito dos que experimentei até hoje. A aspiração é extremamente eficaz, adoro os acessórios, particularmente o acessório que utilizo para aspirar estofos, colchões, etc. É de longe o mais eficaz que já usei até hoje. Pronto, depois tem uma série de outros acessórios assim para chegar a cantinhos mais difíceis. A luz é muito, muito útil e eu sinceramente recomendaria, caso queiram optar por um aspirador vertical, que explorem as opções de aspiradores que têm essa luz para iluminar o chão, porque realmente com a luz vemos muito mais coisas que a olho nu não conseguimos observar. E acho que faz mesmo uma diferença enorme e realmente conseguimos aspirar bem o chão e todo o lixo, mesmo aquele que não está mais visível. Portanto, isso é uma característica que eu recomendo muito. Não diria que é completamente essencial, mas vale muito a pena. Portanto, Dyson para mim, no geral, obviamente que está super aprovado. Agora, claro que a escolha entre um Dyson versus outra marca vai recair muito também sobre o orçamento disponível, porque obviamente que a Dyson é uma marca cara, eu tenho plena noção disso, mas também sinto que vale muito a pena esse preço. Passando aos aspiradores robô, eu acho que o aspirador robô é uma grande ajuda para aquela manutenção diária da nossa casa, para manter o pavimento limpo sem termos esforço nenhum. Se substitui um aspirador normal, quer seja um aspirador vertical ou um dos mais tradicionais, na minha opinião, não substitui, porque naturalmente que ele não vai a todos os cantinhos, nós temos sempre objetos espalhados pela nossa casa que volta e meia temos de desviar para limpar atrás. Em termos dos cantos, não é que o aspirador robô não aspire bem os cantos, a questão é que não aspira tudo a 100%, mas muitos aspiradores têm aquele formato em D, que é mesmo para facilitar esse acesso aos cantos, e aquelas escovinhas que eles têm nas laterais também servem exatamente para isso, mas na maioria dos casos da experiência que eu tenho não fazem uma aspiração 100% perfeita nesse aspecto. A maior parte dos aspiradores robôs também é muito limitado no que toca à aspiração de tapetes. Eles sobem tapetes, a questão não é essa, ou pelo menos no geral sobem sem problema, mas em termos de sucção normalmente não é o suficiente para fazer uma aspiração a fundo dos tapetes. Percebi que há muitas questões sobre como escolher um aspirador robô e há aqui alguns aspectos a considerar. Acho que devemos pensar
Antes de mais, se temos uma casa com mais que um piso e se vamos querer usar o robô aspirador nos 2 pisos, essa é uma característica que temos logo de ver, porque alguns deles não fazem um mapeamento multipisos, ou seja, dá para usar apenas num piso. O que eu tenho faz o mapeamento dos 2 pisos, eu acedo à app e vejo lá, consigo aceder facilmente ao mapa dos 2 pisos da minha casa. A autonomia, claro, porque não sendo um aspirador que está ligado à corrente, também vai ter autonomia limitada. Portanto, mais uma vez, pensar naquele aspecto de se tenho uma área maior para aspirar, vou querer então uma autonomia maior. Uma das características mais importantes para mim é o design da app e a facilidade de uso, porque o robô aspirador é uma coisa que controlamos principalmente através da app, e se estivermos a falar de uma app que não tem funcionalidades nenhumas, que é pouco intuitiva, apesar do aspirador robô ser uma coisa prática para o dia-a-dia, vai ser uma chatice estarmos a mexer numa app que não nos ajuda em nada. Uma coisa que também é muito importante na aplicação é ter a funcionalidade de criar áreas restritas, zonas em que nós não queremos que o aspirador vá para lá aspirar, e estamos a falar de zonas, por exemplo, cantinhos onde temos um candeeiro com o fio, porque normalmente isso não corre bem porque o aspirador vai enrolar-se no fio, e é muito fácil na aplicação limitar essas zonas para que o robô não vá para lá. Também será interessante vermos se a aplicação nos permite agendar a limpeza, se quisermos ter essa funcionalidade de, por exemplo, agendar o robô aspirador para limpar todos os dias às 9 da manhã, ou a hora que quisermos, sem termos de nos estar a preocupar com ter de ir à aplicação todos os dias para mandar um robô aspirar. E normalmente quando procuramos opiniões online sobre os aspiradores robôs, também encontramos algumas considerações sobre a facilidade de uso da app e as funcionalidades que nos oferece. Outra coisa que também já existe nos aspiradores mais recentes é um sistema para despejar automaticamente o lixo para um reservatório que está acoplado na base do robô. É uma opção a considerar. Eu pessoalmente não é uma coisa desejável para mim, porque é tão fácil limpar o reservatório do aspirador robô que não me faz sentido estar a sujar outro reservatório à parte. Isso para mim é vantajoso apenas no aspecto de que o reservatório do lixo do aspirador robô em si é bastante pequeno, porque estamos a falar de um robô pequenino e, portanto, vamos ter de despejá-lo com alguma regularidade, enquanto que se tivermos ali aquele reservatório maior, o robô chega à base, despeja logo o lixo para aquele tal reservatório que é maior, e nós, em termos de mão de obra manual, vamos ter de despejar o lixo menos vezes, mas lá está. Isso pode ser uma coisa interessante para algumas pessoas, para mim, sinceramente, não é, e normalmente isso está associado também a um preço mais alto, portanto, para mim, não vale mesmo a pena. Quanto à mopa, que é uma característica que também me perguntaram muito, se vale a pena investir no robô aspirador com mopa. Muitos aspiradores hoje em dia também já têm essa função, basicamente têm um reservatório com água e um acessório que é assim uma mopa de microfibra para passar no chão. Essa mopa, como podem imaginar, faz uma limpeza muito superficial. Pode ser útil para zonas da casa que não se sujam muito, por exemplo, nos quartos, ou até para pavimento flutuante, porque a mopa não deixa praticamente água nenhuma no chão, mas para zonas de maior passagem, cozinha, onde há sempre bastante sujidade, não é uma limpeza muito eficaz, não substitui de todo a esfregona, funciona principalmente como um ajudante para ir mantendo a limpeza. A maior parte das marcas nem sequer recomenda que se adicione detergente de chão àquele reservatório de água no nosso aspirador robô, portanto é mesmo só uma limpeza de paninho e água e, portanto, podem imaginar que é uma coisa muito superficial. Hoje em dia já há aspiradores robôs para praticamente todos os bolsos, no entanto, assim, pelo que eu leio no geral, aspiradores robôs mais baratos têm tendência a não ter funções tão inteligentes e pode acontecer coisas do género perder-se muito quando está a regressar para a base, porque a maioria dos aspiradores robôs regressam automaticamente à base quando terminam a limpeza. Mas quando estamos a falar ali de gamas mais baixas, podem ter alguns problemas a localizar a base, podem não ser tão inteligentes em termos de mapeamento, que é uma coisa que é bastante desejável num aspirador robô. Não vale de nada ter um aspirador robô
que aspire bem se ele não mapear adequadamente a nossa casa. Depois o que pode acontecer é que ele anda por aí aos tombos por todo o lado, não detecta bem os objetos, fica confuso, dá mais voltas do que seria necessário e no fundo torna-se um robô muito pouco eficiente. Mas não há nada como procurarmos várias avaliações online sobre o aspirador e mais à frente também já vamos falar sobre isso e vou partilhar algumas dicas sobre onde devemos procurar avaliações e que aspectos devemos ter em consideração. Falando aqui de marcas, o aspirador que eu tenho é da Ecovacs, é o Ecovacs Osmo, D-Bot Osmo 950, acho que é assim. Já o tenho há quase 4 anos, comprei pela Amazon, que na altura era o único sítio que vendia esta marca em particular. Faz uma aspiração bastante eficaz, mesmo dos pelos de cão, que eu tenho um cãozinho em casa, como vocês já sabem. Faz um bom mapeamento, gosto da aplicação, tem a tal função de mopa. Ele na altura penso que me custou uns 300 euros, mas agora, pelo que eu vi, já está mais caro, mas também acho que é um modelo que foi atualizado. Agora falando aqui de aspiração central, porque perguntaram-me se a aspiração central ainda faz sentido numa casa nova. Eu tenho aspiração, optámos por colocar aqui quando construímos a nossa casa, portanto vou partilhar convosco a minha opinião. Acho que é, no geral, um sistema bastante robusto, bastante durável. Acaba por ser mais higiênico porque o ar não recircula para o ambiente, ou seja, nos aspiradores nós temos aquele filtro que o ar que entra para lá passa pelo filtro e depois volta a sair para o ambiente, já filtrado nos tais filtros que normalmente filtram 99,99% das partículas e das bactérias, mas isso não acontece no caso da aspiração central, ou melhor dizendo, não acontece aqui nas áreas de convívio onde estamos a aspirar, porque normalmente o sistema da aspiração central, o reservatório, está numa garagem, numa arrecadação, eu tenho ali na minha garagem, e portanto não estamos a respirar aquele ar que sai do aspirador, o que acaba por ser bastante mais higiênico. Em termos de aspiração e da sucção, eu acho que é muito eficaz e, sinceramente, se no vosso caso não fizer sentido um aspirador vertical, ou seja, quando ficam limitados a aspirador convencional com fios versus aspiração central, eu digo 100% aspiração central, mas mais uma vez, a aspiração central também é um sistema caro, normalmente mais caro que os aspiradores convencionais, comparando com aspiradores verticais assim de gamas mais altas, talvez seja ali ela por ela, mas acho realmente que a aspiração central é uma opção mais prática que o aspirador convencional, porque temos apenas de andar com o tubo de divisão em divisão, não temos de nos preocupar com o aspirador e o do cabo de energia. No entanto, a aspiração central, quando dá problemas, a ideia que eu tenho é que é bem complicado e caro reparar esses problemas. Mas realmente gosto muito da aspiração central, acho que faz uma aspiração muito eficaz, é muito mais prático que um aspirador convencional, é mais higiênico por aquela questão que já referi. Eu sinceramente não tenho utilizado muito a aspiração central desde que tenho o meu Dyson, esse neste momento é mesmo o meu aspirador principal que utilizo não só para o dia-a-dia, mas também para aquela limpeza geral que fazemos à casa, de todo o pavimento, desde lá acima até cá abaixo. Agora, como escolher um aspirador? Que características temos de pesquisar? E perguntaram-me aqui se potência mais alta significa melhor aspirador. Pode parecer que sim, e no geral até poderá ser, mas uma maior potência não significa necessariamente um melhor aspirador. A potência mede o consumo de energia do aspirador e não a sua capacidade de limpeza. Há outros fatores como a eficiência da escova, o fluxo de ar, a potência de sucção, que são mais determinantes para o desempenho geral do aspirador. Portanto, maior potência significa que consome mais energia e, em teoria, a sucção também deveria ser mais alta, mas nem sempre esse é o caso e é por isso que é muito importante lermos avaliações, e não só avaliações de pessoas, de consumidores, mas também de quem trabalha a testar aspiradores e a comparar várias variáveis. E existem alguns sites onde podemos pesquisar isso. Eu gosto muito deste site que é o Ratings, acho que é assim que se diz, porque conseguimos ver o desempenho dele em vários tipos de superfícies, quer seja em pavimento liso, em tapetes com pelo curto, pelo alto,
em caso de aspiração de pelos de animais de estimação, em carros, em garagens, e conseguimos ver análises detalhadas do desempenho do aspirador nestes vários cenários. Este é um dos sites que eu mais gosto de consultar. A parte má é que não tem assim tantos aspiradores aqui avaliados neste site, mas existem outros sites do género e, portanto, eu aconselho-vos muito a pesquisarem neste tipo de sites que avaliam mesmo o desempenho específico das várias características do aspirador. Pesquisar também avaliações de consumidores finais no Google, por exemplo, e também aqui no YouTube há muitos vídeos com avaliações de aspiradores e mesmo comparação entre vários aspiradores. Esse é um tipo de conteúdo que encontramos muito facilmente aqui no YouTube, e como realmente me perguntaram muito qual é que é o melhor aspirador, este ou aquele, isso é uma informação muito fácil de encontrar por pessoas que realmente testaram esses aspiradores em específico e que colocaram a sua opinião aqui no YouTube. Outra coisa que acho importante pensarmos no momento de escolher um aspirador é pensar na questão dos consumíveis. Se esse aspirador que vamos comprar requer substituição de alguns elementos ao longo do tempo, se tem saco ou não, não só por uma questão monetária, porque isso implica custos recorrentes ao longo do tempo e que não são custos baixos no geral, mas também pela questão do desperdício. Eu pessoalmente prefiro muito mais ter um aspirador sem saco. Os reservatórios são super simples de limpar, portanto, para mim não tem problema nenhum. Aspiradores com saco poderão ser uma opção interessante para quem tem problemas graves de alergias e não deve contactar diretamente com o pó, mas isto é então uma coisa que devemos pensar, e não só a questão do saco, mas também a questão do filtro. Muitas marcas aconselham a que o filtro seja substituído anualmente, por exemplo. No caso da Dyson, essa é uma grande vantagem, a meu ver, porque o filtro EPA que eles colocam nos aspiradores é um filtro vitalício que nós vamos limpando com água ao longo do tempo. Mais à frente já falo sobre isso convosco quando falarmos aqui de manutenção dos aspiradores, mas isso para mim é uma grande vantagem porque não tenho de me preocupar com o filtro. Se eu quiser eventualmente trocar o filtro, eles até têm à venda esses filtros que são vitalícios, ou até se me der algum problema consigo trocá-lo facilmente, mas à partida não é necessário porque a marca garante mesmo que é um filtro vitalício. Portanto, pensar também nessa questão dos consumíveis, e aliás aquele site que eu vos mostrei do Ratings também tem lá uma parte em que eles avaliam essa necessidade de ir comprando os consumíveis ao longo do tempo e avaliam também, deixam ali uma avaliação de acordo com isso. Mas eu diria que realmente para escolher o aspirador, o melhor aspirador para o vosso caso em concreto, é pesquisarem muito bem e não só pesquisar opiniões de consumidor final, como já vos disse, nas opiniões do Google ou no YouTube, mas também opiniões mais técnicas de desempenho do aspirador nos sites mais especializados em que temos acesso a essas avaliações. Em termos de manutenção, este é um tema muito importante para mim, e eu digo-vos que no geral, não só falando de aspiradores, mas de eletrodomésticos e outros equipamentos que temos nas nossas casas, muitas questões que me chegam regularmente de problemas que os equipamentos têm estão, na grande maioria dos casos, relacionados com falhas na manutenção e limpeza dos equipamentos, porque a verdade é que se nós queremos manter os nossos equipamentos a funcionar bem durante mais tempo, vamos ter de dedicar algum tempo a mantê-los em bom estado e a manter a sua limpeza. E os aspiradores não são exceção. Aconselho-vos muito a consultarem o manual do vosso aspirador para saber quais são as recomendações em particular da vossa marca e do vosso modelo, porque isto são coisas que diferem muito. Se por um lado, por exemplo, no caso do meu Dyson, o filtro é lavável, há outras marcas cujos filtros não devem ser lavados, portanto, só por aí já conseguem perceber que é mesmo importante verem as recomendações específicas do vosso modelo. Não basta ver uma recomendação geral na internet ou estas recomendações gerais que eu aqui vos dou, porque naturalmente que isso pode comprometer o vosso equipamento se esse não for o cuidado mais adequado para ele.
Lá no manual ou no site da marca também vão encontrar instruções específicas dos cuidados que devem ter, de quanto em quanto tempo é que eles recomendam que essa limpeza seja feita. Lavo tudo apenas com água, que são as recomendações das marcas, e depois é realmente muito, muito importante deixar secar bem os filtros e todos os componentes, porque o menor vestígio de umidade no nosso filtro do aspirador vai acabar por ganhar aquele cheiro a mofo, vai ficar com maus odores no geral e obviamente que isso é uma coisa que nós não queremos. Eu já tenho um vídeo a partilhar como faço a limpeza do meu Dyson, tenho no meu Instagram e posso também deixar aqui caso queiram ver. Também posso fazer um vídeo com a limpeza do meu robô aspirador para colocar aqui no YouTube ou no Instagram, se tiverem interesse em ver isso. Deixem-me aqui nos comentários, mas perguntaram-me também se já me aconteceu o aspirador ficar com o cheiro do pelo do cão. Isso para quem tem animais de estimação é uma coisa muito, muito normal de acontecer, mas a única coisa que podemos fazer para evitar isso é esvaziar o reservatório do lixo com muita frequência e lavar o filtro com muita frequência, deixando secar muito bem, porque particularmente no caso dos animais de estimação também é muito fácil que, caso o filtro fique úmido, que ele ganhe cheiros muito facilmente. E outra coisa que ainda gosto de fazer também é, nos intervalos entre a lavagem do filtro, às vezes retiro do aspirador e deixo a arejar lá fora. Também contribui para manter o aspirador sem maus odores. Também tenho aqui muitas questões a perguntar como resolver e evitar os cabelos presos nas escovas, e isso é uma coisa que é uma característica que também já falei aqui e que é a eficiência da escova em si. A escova do aspirador tem alguma tecnologia para evitar que os cabelos fiquem presos ou não. No meu robô aspirador acontece muitas vezes os meus cabelos ficarem presos nas escovas e a única forma de resolver isso é ir lá cortando o rolo de cabelos com uma tesoura. É como eu faço, não há volta a dar. Portanto, ou optamos por um aspirador que seja eficiente a esse nível de evitar os cabelos presos, ou então simplesmente temos de lidar com o assunto. Agora, particularmente importante, no caso do robô aspirador, a manutenção da limpeza é importante mesmo por fora e na zona dos sensores, porque os robôs aspiradores têm vários sensores que não só fazem o mapeamento dos espaços, mas também são os sensores anti-queda que evitam que eles caiam das escadas. Portanto, é extremamente importante manter a limpeza nos sensores, porque o pó que se acumula nessas zonas vai, obviamente, limitar a capacidade do robô aspirador de mapear ou de evitar quedas. E, no geral, é então muito importante estarmos bem informados sobre as características do nosso aspirador em particular e saber quais são os cuidados de manutenção que devemos ter com ele. E lembrem-se que aspiradores que são bem limpos e bem conservados são, no geral, aspiradores que vão durar mais tempo e manter a sua eficiência durante muito mais tempo. Uma coisa que eu não abordei aqui neste vídeo, mas que também recebi questões sobre isso, é a questão dos aspiradores que aspiram e lavam, aspiradores com água para aspirarmos, por exemplo, os sofás, aspirarmos e lavarmos os sofás, estofos, os carros. Eu tenho um pequeno aspirador que tem essa função e que gosto bastante dele, acho bastante útil, mas não queria estar a incluir aqui neste vídeo porque já está demasiado longo. Mas se quiserem um vídeo sobre isso à parte, com uma review do aspirador que eu tenho e também uma opinião geral sobre este tipo de aspiradores que aspiram e lavam, deixem-me também aqui nos comentários, que se houver interesse eu depois gravo também um vídeo sobre esse assunto. E era isto que tinha para partilhar convosco. Eu tentei responder assim à maioria das questões no geral. Como podem imaginar, não consigo responder a todas, até porque há aqui questões muito específicas e muitas questões daquele género: qual é o melhor, este ou aquele? Mas acho que já vos dei as ferramentas necessárias para conseguirem fazer a vossa pesquisa e perceber qual o melhor aspirador para o vosso caso em concreto. Se tiverem sugestões de aspiradores, quer seja um aspirador vertical ou um aspirador robô, aspiradores que já utilizaram e que estão contentes com o desempenho dele, deixem aqui em baixo nos comentários para ajudarmos outras pessoas na sua procura pelo melhor aspirador. Muito, muito obrigada por assistirem, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.